Sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Aline Soares, eu sou a coordenadora de Relações Internacionais da Fundação Konrad Adenauer no Brasil. Em nome da nossa diretora, senhora Ana Timmek, gostaria de cumprimentar vocês para o segundo dia do evento Sociedade em Transformação, Internet e Práticas Democráticas, organizado pela Fundação Konrad Adenauer com o apoio do site e podcast Xadrez Verbal. Nosso tema de hoje será a internet enquanto agente de transformação da sociedade. Afinal, a partir do advento das redes sociais, as possibilidades de reivindicações de direitos e de manifestação foram radicalmente ampliados. Canais virtuais têm sido usados para a convocação de protestos, organização de coletivos, empoderamento de minorias e mudanças nas bases culturais. Com base nesse panorama, queremos discutir o papel da internet como promotora de mobilização social. Até que ponto é possível promover mudanças concretas através das redes? Como fazer uso de meios virtuais para dar voz e empoderar indivíduos? Como assegurar a proteção de ativistas digitais? O que é possível ser feito para evitar que a internet seja utilizada para inibir e desestruturar movimentos sociais? E aí, animados? Bom, vamos contar com a internacionalista Mayara Folli, a especialista Sila Santos, o advogado Henrique Avelino Lana e a moderação será realizada pela coordenadora do ITS Rio, Débora Albu. É uma honra para nós contarmos com o entusiasmo de vocês e, desde já, convido cada pessoa que nos assiste a participar ativamente deste debate, enviando perguntas através do Q&A ou apresentando seus comentários no chat do Zoom. Fique tranquilo, porque estaremos atentos para que as suas observações cheguem aos moderadores da mesa. E antes de passar a palavra ao Felipe Figueiredo, convido vocês a acompanharem o trabalho da Fundação Adenauer através dos nossos canais, assim como do podcast site Xadrez Verbal. Ótimo debate a todos, muito obrigada, tenham um ótimo dia e é com você, Felipe. Obrigado, Aline, bom dia a todos. Novamente agradeço o convite da Konrad Adenauer para estar aqui com vocês apresentando esse evento. Agradeço a presença de todos os palestrantes de hoje, não que eu não agradeça a presença dos de ontem e os de amanhã, mas os de hoje especialmente. E para a gente começar, a apresentar a moderadora da nossa mesa de hoje, a Débora Albu, que é mestre em Gênero e Desenvolvimento pela London School of Economics and Political Science, uma bolsa pela Chevening Brasil Award. Ela é graduada em Relações Internacionais pela PUC-Rio e tem curso de extensão em Estudos de Gênero na Universidade de Oslo, na Noruega, e também trabalhou no Secretariado Internacional da Anistia Internacional e na Universidade da Juventude. Ela que vai, então, tocar o próximo painel, moderando a fala dos nossos outros três convidados. Obrigada, gente. Eu queria agradecer muito a CAIS, primeiramente, a Fundação Konrad Adenauer, por organizar esse evento nesse momento e nesse formato, né? O que garante a todos nós, na medida do que é possível, uma segurança nesse ano muito complicado e talvez num dos contextos mais difíceis que passamos, né, enquanto sociedade, enquanto coletividade, né, humana. Então, espero que todos vocês estejam em casa, bem e seguros, na medida do possível. É um prazer estar aqui nessa manhã, é um prazer compartilhar essa mesa virtual com os nossos painelistas também e conduzir um pouquinho esse debate, que, como coloquei, acho que num ano tão atípico para todos nós, vale a gente ressaltar como a tecnologia, como a internet especificamente, tem um poder agregador, né? Tem um poder de unir as pessoas de uma maneira, né, a mantê-las seguras, né, a mantê-las distantes socialmente. Então, a gente falar sobre usos da internet, né, para a transformação da sociedade, para o avanço dos direitos fundamentais, para o aprofundamento da democracia, é completamente fundamental e, nesse momento, talvez ainda mais importante do que em outros, né?
Eu vou apresentar os nossos painelistas aqui e fazer uma breve colocação um pouco sobre o tema, para puxar todos eles para o nosso debate. Cada um deles vai ter mais ou menos 15 minutos de apresentação inicial, depois eu faço algumas provocações a partir de suas apresentações e a todo momento eu convido vocês a deixarem suas perguntas e comentários aqui no chat, do lado direito da tela de vocês. Vai ser ótimo poder também ouvir as perspectivas que vocês têm trazido. Então, primeiro a gente vai ouvir da Mayara Folli, que é especialista em relações internacionais, estudamos juntas, inclusive, na PUC, e ela é cofundadora da plataforma CIPOL, um novo instituto de pesquisa, né, que é dedicado a temas de clima, governança e paz na América Latina e no Caribe. Mayara também, enfim, como disse, ela se formou em Relações Internacionais pela PUC-Rio e obteve seu título de mestrado pelo Departamento de Desenvolvimento Internacional da Universidade de Oxford. Bem-vinda, Mayara. A gente também vai ouvir um pouquinho da Cila Santos, que é Relações Públicas, produtora de conteúdo e uma das fundadoras e editora da plataforma digital e revista QG Feminista. Cila, um prazer tê-la aqui conosco também e ouvir um pouquinho sobre a sua trajetória e a trajetória do QG Feminista. A gente também vai ouvir do Henrique Avelino Lana, que é pós-doutor, doutor, mestre, especialista e graduado em Direito pela PUC de Minas Gerais. O Henrique cursou mestrado e doutorado como bolsista CAPES ProSup, na modalidade 1. Ele é um advogado militante e ele é sócio do MP IAL, Moreira, do Patrocínio e Avelino Lana Advogados. Atualmente ele é professor da pós-graduação da PUC Minas e do Centro Universitário UNA. Foi também professor na UFMG, na Faculdade Pitágoras, na FEAD, no CEDIM, na Faculdade Estácio de Sá. Vejam que é um currículo sem fim. Henrique, é um prazer também tê-lo aqui conosco para ouvir as suas colocações sobre o tema. E para início de conversa, digamos assim, a Aline já abriu um pouquinho o nosso painel falando sobre como a gente vê essas transformações acontecendo a partir da internet, né? A internet, ela, nos seus primórdios, né, ela surge exatamente, talvez como uma transposição da Ágora, né, para um ambiente digital, virtual, né, onde a gente, então, pudesse interagir de maneira livre, né, de maneira, em alguma medida, descentralizada, onde a gente não precisa necessariamente passar por uma representação democrática, como a gente tem no jogo da vida real, digamos assim, mas ali a gente podia, talvez, interagir de maneira, inclusive, mais horizontal, né? Nos primórdios da internet, ela funcionava um pouco também como um grande repositório de conhecimento, né? Quem não passou aí sua infância buscando mais ou menos na Wikipedia uma resposta para um trabalho escolar, né? E também construindo esse conhecimento livre, né, a partir da internet. E a internet, ela vai evoluindo, né? Apesar de, nesse primeiro momento, ela ser quase que um grande poço de informação, ela passa depois a ser esse grande poço de interação, né? Onde, através das redes sociais, através de blogs, microblogs, as pessoas podiam se conectar, as pessoas podiam compartilhar informações, elas podiam, né, interagir e construir laços, construir relações. A internet, ela se complexifica depois disso, né? A chamada internet 3.0 ou 4.0 ou web semântica, sem entrar um pouco nos conceitos, né? Mas é uma internet que é mais inteligente em alguma medida. A partir de tudo que a gente faz, né? Nossos dados estão sendo coletados a todo momento. Isso não necessariamente fala de pontos negativos, né? É claro, é importante a gente também reiterar como isso pode levar a um estado de vigilância, mas isso também faz com que a internet, né, esse poço de tanta informação, possa, inclusive, ser um lugar interessante, né, para curadoria do conhecimento que a gente vai adquirir,
né, através dessa reiteração, né, de quando a gente dá like em alguma coisa, a gente vai consumir mais daquele conteúdo, né, a máquina entende assim, o algoritmo entende assim, isso também faz com que a criação, né, de grupos isolados e que muitas vezes podem interagir entre si se fortaleça. O objetivo, então, da nossa construção hoje, do nosso painel, é falar muito sobre essas possibilidades, né? Da reivindicação de direitos por parte de minorias, de temas que muitas vezes são pormenorizados, né, nas agendas dos estados, são muitas vezes temas que não entram na prioridade do dia e que podem, né, ser levados à frente, podem ser construídos a partir das redes sociais, a partir da internet. Vale lembrar alguns dados, né? Por exemplo, o fato do Brasil ser um dos maiores usuários, né, de redes sociais no mundo, apenas atrás, dependendo da rede dos Estados Unidos, ou da Índia, ou da China, né? Isso tudo coloca para a gente um determinado panorama de podermos usar a internet para promover a democracia, né? Para promover práticas democráticas que sejam realmente baseadas no consenso, baseadas no diálogo e baseadas em direitos humanos. Então, com isso, eu abro um pouco o nosso painel, enfim, e queria primeiro chamar a fala a Mayara Folli para fazer sua apresentação. Lembrando que cada um dos nossos painelistas tem 15 minutos de apresentação, eu aviso aqui quando a gente estiver chegando ao fim de cada um deles, e, novamente, lembrando a todos os participantes, que agradeço muito a audiência de vocês, de estarem aqui nessa manhã, nosso chat está aberto. A gente vai coletando as perguntas por aqui e depois direcionando elas aos panelistas. Mayara, é com você. Obrigada, Débora. Só colocando aqui, compartilhar a minha tela para todo mundo, mas em primeiro lugar, queria agradecer a CAIS e o Xadrez Global pelo convite. É uma honra estar aqui e rever e conhecer também muitos de vocês. Eu, então, vou já ao que nos interessa, que o tempo é curto. Hoje eu vou falar um pouco sobre cyberativismo, ou seja, o uso da internet e das redes online por grupos politicamente motivados para mobilizar, divulgar e avançar as suas causas, sejam elas políticas, culturais, sociais e ambientais. E nos últimos anos a gente tem visto que o cyberativismo tem se fortalecido muito agora no contexto da pandemia, ainda mais. Nos últimos anos essa tem sido uma tática, por exemplo, muito utilizada para grupos e coletivos de mulheres. Vimos essa dinâmica muito clara durante a mobilização ao redor, né, da hashtag #MeToo, depois a Nenhuma Menos, Meu Amigo Secreto, que denunciavam justamente atos de assédio e violência e que em alguns casos geraram consequências para além do mundo virtual, né? Tivemos mulheres na vida real conseguindo abrir queixas, investigações sendo abertas, algumas condenações, então foi um movimento bastante interessante. Mas para além deles e das mulheres e dos ativistas de direitos humanos de maneira geral, tem um outro grupo que tem nos últimos anos e meses também ganhado bastante protagonismo, que é o grupo dos defensores e ativistas ambientais. E dado o espaço que eles têm conquistado e também a relevância, né, do tema aqui para o contexto brasileiro, eu vou focar um pouco, então, na minha apresentação nos cyberativistas ambientais, não só nas conquistas que eles têm feito nos últimos anos, mas também nos desafios que enfrentam, porque eu acho que, apesar de ser um foco mais específico na questão dos cyberativistas ambientais, eu acho que tem convergências para uma série de outros grupos, sobretudo aqueles que defendem pautas relacionadas aos direitos humanos. Então eu vou começar com um caso bastante específico, que foi o da mobilização em torno da proteção da Amazônia, que eu acho que ilustra muito bem como essas iniciativas online elas têm servido para conquistar o apoio justamente à causa ambiental. Aí eu trouxe a manchete do jornal Globo, que mostra que em agosto, né, de 2019 a gente teve os dados do INPE indicando um nível recorde de desmatamento na Amazônia nos últimos 9 anos. E esse resultado, né, péssimo, né, o pior em quase uma década, gerou grandes respostas no nível digital. Eu destaquei aqui a hashtag Pray for Amazônia, né, Reze pela Amazônia,
e seus derivados, Spray for Amazonas, Amazon Rainforest, que sozinha tiveram, de acordo com o Instituto, né, da DAP, da FGV, mais de 15 milhões de menções em 4 dias. E essa hashtag ela atingiu 150 países. É interessante que o Brasil não foi o primeiro deles, então teve mais menção a ela. Claro, ela estava em inglês, isso facilita, mas ela foi mais mencionada nos Estados Unidos, depois Brasil, Reino Unido, Argentina e México, que mostra então um pouco dessa dinâmica de como as mídias digitais elas conseguem, de certa forma, internacionalizar alguns debates e discussões. Então, eu trouxe aqui esse slide para tentar ilustrar o que tipo de indivíduo essas hashtags elas atingem. Por um lado, pessoas que passam a conhecer melhor a causa ambiental e, diante da mobilização de outros, se unem e se manifestam, e se engajam, né? Como Cristiano Ronaldo, a Madonna, Djokovic. Mas também tem pessoas que já são conhecidas pelo seu ativismo ambiental, como, por exemplo, Leonardo DiCaprio, que faz uso, né, do seu grande alcance para ampliar ainda mais a causa que eles já acreditam. E, claro, você tem também líderes políticos, aqui eu destaquei o presidente francês, que foi bastante ativo, o primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, e acho que é interessante, com exceção do Hamilton, que falou em setembro, todos eles, os posts que eu destaquei aqui, teriam muitos mais, eles foram em agosto justamente, e quase todos fazem uso de alguma hashtag, que mostra, então, né, essa capacidade de mobilizar pessoas, às vezes, de distintos aspectos políticos, por exemplo. Mas nem tudo são mil maravilhas, né? Claro que a gente consegue ampliar bastante a voz fazendo uso das redes, mas eu tentei destacar aqui um grande desafio desse universo digital. Acho que são vários, infelizmente só tem 15 minutos, então não dá para falar. Assim, no contexto brasileiro, a gente tem que pensar questão de acesso à internet, a gente ainda não tem a universalização do acesso, que dificulta bastante para que haja, de fato, né, um engajamento de pessoas, né, sobretudo em regiões mais remotas e desse tipo. Você também tem a questão de segurança de cyberativistas, a Débora mencionou a questão do estado de vigilância, mas não vou conseguir entrar nesse tema, e de repente a gente consegue falar deles no debate, mas eu destaquei aqui a questão da batalha das narrativas, que é um fenômeno que não se restringe ao Brasil, né? Esse é um fenômeno global que se relaciona à questão das notícias falsas. E nesse grupo, quando a gente pensa aqui na pauta ambiental no Brasil, você tem desde figuras políticas, né? Eu destaquei aqui o presidente da República, que ele minimiza o problema da Amazônia, é uma campanha de desinformação contra o Brasil, apesar dos próprios dados do governo dizerem o oposto. O senador Eduardo Bolsonaro também, que fala, né, de que culpa o Leonardo DiCaprio de financiar um que taca fogo na Amazônia, quando a gente sabe que os dados indicam que não são nem os indígenas, nem as ONGs que estão causando a destruição da Amazônia. E, por outro lado, você também tem um grupo de apoiadores do governo, que muitas vezes fazem uso de robôs e acabam replicando notícias e informações falsas ou dúbias que eles recebem, mas eles levam isso a um outro extremo, né? Se você clica nessa hashtag que eu botei ali, Stop Fake News About Amazon, é justamente isso, acusando os países socialistas europeus de querer roubar a Amazônia e outro tipo de coisa, e quando você vai olhar as fotos e tudo, não tem foto, muitas mensagens repetidas, então você também consegue identificar uma dinâmica dos robôs. E aí eu trouxe esse meme aí, porque eu acho que ele representa bastante o espírito da coisa, né? Que a pessoa fala: uma hora dessas eu tendo que desmentir a fake news do WhatsApp, boato de que a Amazônia foi vendida à Noruega. Mandei todos os links possíveis para minha mãe entender que não se deve compartilhar, mas é difícil. Eu acho que esse é um sentimento que todos nós devemos ter, inevitavelmente tem com o tio, com a avó, né, que acaba compartilhando muito dessas notícias falsas, mas que mostra um pouco da dinâmica também dos disparos em massa, que a gente tem visto bastante no contexto brasileiro, e aí as pessoas acabam reproduzindo sem verificar, e é um grande problema. E no caso brasileiro também, você vê uma coordenação muito grande entre essas figuras públicas e o uso de robôs e disparos em massas, né? A gente tem investigações em andamento que, inclusive, apontam indícios de que alguns desses disparos com notícias falsas veio do próprio Palácio do Planalto. Então, de fato, um mix muito grande entre as autoridades e essas que muitos chamam de milícias virtuais, né?
Mas é claro que tem sido desenvolvido alguns mecanismos para tentar lidar com isso, né? O Twitter agora está um pouco mais ativo, tentando sinalizar quais são os posts duvidosos ou falsos. O Facebook, em alguma medida, o WhatsApp você pode compartilhar menos, mas está muito aquém das necessidades, né? Acho que ainda precisa fazer muito mais para a gente tentar ganhar um pouco dessa batalha de narrativas, que eu acho que muitas vezes a gente acaba perdendo. Mas uma iniciativa que eu destaquei aqui que eu acho importante são as agências de checagem de fatos, que também têm ganhado bastante relevância. No caso do Brasil, para a pauta ambiental, eu recomendo o Facebook Eco, que ele é bem rápido em olhar declarações de autoridade, presidente, ministro, e mostrar através de dados por que são falsas ou não, né? Ainda tem notícia verdadeira circulando, que bom. Mas é claro que quando uma figura pública com centenas de milhares ou milhões de seguidores compartilha algo, quando essas agências elas conseguem fazer a checagem, mesmo que rápida, isso já circulou entre milhares de pessoas e é bem difícil, né, de fato estabelecer a verdade. Mas é algo que enfim, merece atenção e tem um impacto de alguma medida. Eu falei bastante agora, então, dos movimentos que são mais organizados estritamente online, através de hashtags e tudo mais, mas eu também queria falar de um exemplo bem rápido de um movimento que ele se articula predominantemente no mundo virtual, mas não, desculpa, não predominantemente, ele começa no mundo virtual, mas aí ele ganha repercussões não apenas globais, mas locais. Então o uso da rede sendo utilizada para iniciativas no mundo offline, né, no mundo real. E é o movimento do Fridays for Future, né, que é o Sexta-feiras pelo Mundo, que foi criada pela Greta Thunberg, a sueca. Eu não vou me estender, porque eu acho que a maioria das pessoas conhece a história da Greta, mas começou em 2018, ela começou uma greve pessoal em frente ao parlamento sueco, que depois alguns amigos dela se uniram a ela nessa greve, e aí eles criaram a hashtag Fridays for Future, para encorajar que jovens de outras partes do mundo se unissem à causa ambiental. E foi exatamente o que aconteceu, né? Hoje que a gente fala, saiu do ativismo de sofá, baseado em likes, retweets, visualizações, e foram para as ruas. E eu trouxe aqui alguns números que eu acho bem impressionante. Você teve mais de 15 mil, quase mais de 14 milhões de grevistas ao redor do mundo, em mais de quase 8 mil cidades, em mais de 200 países. E, claro, foi um movimento que teve impacto, inclusive, aqui no Brasil. A gente viu dezenas de cidades que organizaram, né, as greves pelo clima, envolvendo estudantes, grupos estudantil ao redor do país. Esse ano estava previsto uma outra grande mobilização, que esperava ter milhões de pessoas, mas, claro, no contexto da pandemia, isso acabou ficando mais novamente no aspecto online da coisa. E aí eu queria mostrar, assim, nesse contexto de maior coordenação internacional, muito alavancada também pelas redes, em prol dessa agenda climática e de proteção ambiental, que tipo de reação a gente tem visto? E eu trouxe algumas manchetes que eu acho que ilustra como que está sendo um pouco dessa dinâmica. Então você tem uma grande pressão, tanto de consumidores e de empresas, com relação aos produtos advindos do Brasil, uma preocupação de que eles, né, estariam contribuindo para o desmatamento. Então você tem grandes empresas, a maior rede de supermercado do Reino Unido, Tesco, declarou que não compra carne brasileira, então querendo outra vez se afastar, né, da questão brasileira, de suas políticas ambientais. O acordo comercial que é entre o Mercosul e a União Europeia, que tem sido ameaçado diante de preocupações que os países e partidos políticos têm tido com relação à política ambiental brasileira, que gera, inclusive, uma resposta de empresas brasileiras que pedem ao governo, né? Eu coloquei uma carta enviada ao presidente Mourão, pedindo ações mais concretas, justamente para reduzir um pouco dessa imagem internacional negativa com relação ao Brasil. Mais uma vez, é óbvio que não esses exemplos que eu mostrei, eles não são estritamente, necessariamente, não pode ser atribuído somente para as mobilizações de cunho virtual. É claro que tem muita gente trabalhando ao redor dessa causa, né? Eu destaquei assim muito rápido também alguns grupos que eu acho que merecem destaque, que são
Primeiro, as ONGs, né, organizações da sociedade civil, instituto de pesquisa, que apesar eles têm também uma estratégia para as redes sociais, uma presença online bastante forte, mas também tem um foco bastante grande no que a gente chama de diplomacia de elite, né? Ou seja, eles fazem uso do conhecimento técnico acumulado que eles têm para convencer indivíduos em posição de tomada de decisão a agir em prol da causa que eles defendem, nesse caso, a causa ambiental. E claro, por fim, mas não menos importante, é preciso destacar o protagonismo daqueles que estão ali na linha de frente, né, que são não apenas os mais afetados, mas aqueles que já estão há décadas, antes mesmo, né, da internet ser criada, lutando pelas suas causas. São os povos indígenas, as comunidades tradicionais, que seguem lutando por seu direito ao território e pelo direito também da sua sobrevivência. A gente não pode esquecer que o Brasil é um dos países mais violentos do mundo para ativistas ambientais, que traz também uma relevância para como essas pessoas podem se engajar por meio das redes quando sua proteção física se vê ameaçada no mundo real. Mas certamente há uma contribuição do movimento online quando a gente pensa nessa pressão internacional recente que o Brasil tem sofrido diante dos desempenhos muito negativos, sobretudo na questão do combate ao desmatamento. Então, acho que assim, essas 3 abordagens, então a luta histórica dos povos tradicionais, povos indígenas, quilombolas, ribeirinhos, e o papel das ONGs e organizações da sociedade civil, e os movimentos de cunho online, eles têm que se caminhar juntos, e é isso que tem sido feito na pauta ambiental. Eu acho que é por isso que a gente tem conseguido alguns avanços, não apenas no nível local, mas no nível global, sobretudo. Ou seja, para mim, na minha visão, é preciso unir os cyberativistas aos ativistas. E era isso que eu tinha para falar. Acho que eu acabei usando os 15 minutos. Obrigada, Maiara, pela contribuição, pela sua apresentação. Esse foco em questões climáticas, né, questões ambientais, é muito interessante, é muito fundamental e fala um pouco daquilo que a gente começou a colocar, né, um pouco da atuação de tanto minorias quanto de agendas, né, que muitas vezes são desprezadas ou não são a prioridade dentro das pautas, enfim, dos estados, né, dos tomadores de decisão, efetivamente. Então, super interessante a gente ver como esses ciberativistas estão atuando, né, estão agindo dentro das redes. Acho que tem também um ponto muito interessante em relação à questão geracional, quando a gente fala da questão climática, né? Então, a atuação da Greta, do Fridays for Future e todo esse movimento que acabou também se refletindo, enfim, numa atuação do próprio movimento estudantil, pelo menos aqui no Brasil a gente viu bastante isso, coloca também um ponto de quem é que tem as habilidades, né, talvez para fazer o melhor uso da internet para o ativismo, né? Quem é que tem as habilidades suficientes para utilizar as redes, né, para a mobilização que gere resultados, né, que que avance essas pautas, que avance essas agendas. Bom, queria passar então para a nossa segunda painelista hoje, Cila, por favor, the floor is yours, né? Então, a mesa é sua, a fala é sua. Lembrando, pessoal, que todos podem colocar aqui no Q&A as suas perguntas, deixem seus comentários também para nós. A gente, depois das 3 apresentações, vai passar por todas essas perguntas também. Cila, por favor. Olá a todos. Gostaria de iniciar minha fala agradecendo o convite. Considero muito importante o tipo de discussão que está tendo aqui sobre esse tema, principalmente sobre como a gente pode fazer um bom uso da internet para organizar a militância, para nos organizar em função de pautas que nós defendemos. Eu sou Cila, eu sou fundadora, uma das fundadoras do projeto QG Feminista. Eu quero usar esse projeto como case e, a partir daí, fazer algumas considerações a partir das experiências que eu e todo o meu grupo tivemos
com o nosso projeto, que é o projeto da construção de uma coletiva feminista. O QG Feminista começou há 3 anos, aproximadamente, agosto de 2017, e ele surgiu por uma iniciativa minha, a partir de uma necessidade uma necessidade pessoal de encontrar conteúdo sobre feminismo mais aprofundado, sobre teoria feminista na internet. Isso aconteceu através... Eu comecei a tomar contato com feminismo e teoria feminista numa rede social, o Facebook. E ali, em contato com outras mulheres, eu percebi também um certo desconforto, uma certa inquietação, seria a palavra mais adequada, em relação a encontrar conteúdo, a colocar ideias e a trazer discussão e a formas de disputar a consciência. Isso acontecia muito no Facebook, mas a gente, assim, você não encontrava uma presença muito forte na rede, exceto blogs mais estanques, enfim. Então, eu fiz uma convocatória de mulheres e apresentei o projeto na época, e foi o projeto de criar uma revista digital. Uma revista digital que ficaria hospedada na plataforma de blogs do Medium, que é uma plataforma gratuita, e a ideia era bastante simples, as pessoas poderiam escrever, as mulheres feministas escreveriam, traduziriam artigos, e nós faríamos publicações periódicas num formato de revista digital, porque teria alguma curadoria, uma edição e seleção de textos e etc. Houve uma adesão bastante boa, inicialmente, talvez umas 20 mulheres inicialmente. Nós nos organizávamos em um grupo do Facebook. E eu estou pontuando essas coisas para mostrar como tudo nasceu e foi organizado usando estritamente ferramentas da rede. Ali, mulheres de todo o país, a gente tem aí, hoje, né? E vou detalhar a trajetória, mas nós temos hoje aí talvez 50 colaboradoras, se a gente pensar em ilustradoras e outras colaborações periódicas, e são mulheres que estão representadas em todos os estados, inclusive Norte, que é mais... A gente não tem uma presença muito forte em termos de audiência, mas, enfim, todos os estados e bastante regiões estão presentes aí atuando na coletiva, inclusive desde o começo. Nós fomos caminhando, trabalhando ali no Facebook com envio de artigos, com publicação periódica, e nós adotamos as redes sociais como estratégia de divulgação. Em um dado momento, percebemos que o Facebook não dava mais conta das demandas de comunicação do grupo e outros projetos que estavam surgindo. E aí nós passamos a nos organizar através de grupos de WhatsApp, que é onde a gente está até hoje. Como nós estamos hoje? Nesse processo, eu iniciei, mas muito rapidamente, um grupo de mulheres que começou junto, a gente se organizou ali como uma espécie de grupo diretivo, porque eu sozinha não daria conta de tudo que acontece, e todas as decisões, tudo que passou a ser produzido e pensado, passou a ser feito em conjunto. E as atribuições divididas. Nós fomos para as redes, e a gente tem presença hoje nas principais redes, a gente está no YouTube, no Twitter, no Pinterest, no Facebook, no Instagram, e fizemos chamada para outros projetos. Hoje chegamos a 3 anos. Como nós estamos hoje? No Medium, a gente tem mais de 1.000 artigos publicados, mais de 1.000 artigos publicados. A gente tem ali cerca de 10.000 seguidores, o que para a plataforma é um número bastante expressivo, considerando-se que é um tema de nicho, né? Nós publicamos exclusivamente artigos sobre feminismo e teoria feminista, então é nichado, e você ter 10.000 de seguidor disputando aí com revistas que fazem temas mais gerais, é um número bastante interessante. A gente tem uma média de visualização lá bastante alta, uma média de 3.000 visualizações dia, 2.000 visitantes dia, e é interessante que o nosso texto mais lido, e ele vem por busca orgânica pelo Google, é justamente o texto que é o feminismo.
o que mostra que a gente conseguiu furar um pouco, né, alguns bloqueios, e a gente conseguiu colocar nosso conteúdo ali de maneira ampla em buscas do Google, que é o grande desafio quando você se propõe a produzir para a rede. A gente tem uma presença muito boa nas redes sociais também, YouTube menos, porque é vídeo, a gente ainda está ensaiando, mas a gente tem 40 mil seguidores no Facebook, a gente tem mais de 100 mil seguidores no Instagram, também tem presença no Twitter, de 10 mil seguidores, Pinterest também é uma plataforma interessante, 10 mil seguidores. E nós agora estamos saindo do Medium para um site próprio, para uma plataforma própria, para a gente não ficar preso numa plataforma que não é nossa. Se amanhã o dono do Medium acorda e resolve que ele não quer mais estar no Brasil, a gente perde ali o nosso principal suporte. Então, agora a gente tem o qgfeminista.org, e todos os textos estão passando aí para lá. E também tem um tráfego muito bom, considerando-se o tipo de site, o tipo de nicho e como o tema do feminismo ele existe no Brasil, que é uma média aí de 10 mil views por dia. De 10 mil K por dia. É importante também a gente falar que nesse período a gente começou a produzir outras coisas além de texto, né? A gente também tem um podcast, que já está na nossa 8ª edição, e a gente produz um zine, que já está na 14ª edição, que ele existe para poder as pessoas terem um material para imprimir, um material físico, para levar por aí. O zine é um sucesso absoluto, ele é extremamente baixado, ele é usado em escolas, ele é usado em projetos, e onde a gente menos espera tem artigo da QG Feminista e tem coisas da QG Feminista acontecendo e a gente nem vê, mas a gente chega. E o zine, inclusive, ele teve numa exposição do MAN como exemplo de projeto feminista, de zine, etc. E por que isso tudo é tão interessante? Porque nossa coletiva, e agora nós estamos nos organizando e nos pensando como uma coletiva feminista, que é um passo adiante de ser apenas uma revista feminista. A revista tem esse objetivo, né, de colocar o material na rede, mas quando a gente se pensa como coletiva, quando a gente se pensa como grupo de mulheres organizado dentro de uma pauta, a gente vai um pouco além de simplesmente fazer presença na rede. E é importante a gente pensar isso. Muitas vezes a gente está na rede e não sabe nem o que está fazendo lá. A nossa coletiva é uma coletiva que funciona completamente com trabalho voluntário. Não tem um tostão furado girando isso, exceto a mão de obra doada de todas essas mulheres que acreditam no projeto e acreditam que aquilo que é feito é importante. Então, o que a gente pensa? A gente pensa que a gente tem um projeto de mais de 50 mulheres trabalhando de graça e obtendo resultados extremamente relevantes para o que é. Todo o nosso tráfego é orgânico, por exemplo. E, tendo falado isso, eu queria tecer algumas considerações sobre as possibilidades de organização militante na rede. E vou fazer isso um pouco rapidamente, porque eu acho que eu já falei bastante. Primeiro, sim, é possível a organização militante na rede. A internet, mas a internet ela precisa ser vista como o que ela é uma ferramenta. Ela é uma ferramenta que tem características, tem limitações, tem riscos, tem possibilidades outras. Ela tem limites também, dependendo do que você consegue utilizar ali. Então, ela tem que ser usada e ela tem que ser pensada estrategicamente. O que a internet te possibilita? Ela te possibilita, e aí, resgatando esse case da QG, ela te possibilita entrar em contato com outras pessoas, e a gente já testemunhou nesse período o surgimento de diversas outras pequenas coletivas, principalmente nesse período de pandemia, em que as mulheres começaram a se organizar e começaram a entrar em contato pela internet, se conheceram ali, se conheceram em grupo, se conheceram brigando em sessão de comentário,
e em algum momento desenvolveram uma afinidade de ideias e se organizaram para produzir alguma coisa. Então, ela te permite isso. Ela te permite conhecer pessoas e ela te permite entrar em contato com pessoas. A internet, ela também te permite fazer convocatórias. Vai ter a mobilização do ato tal. E ela fomenta isso, né? Mas quando a gente pensa em organização militante, a gente tem que entender que a gente está que na rede a gente está disputando atenção. O que a gente disputa na internet é atenção. O que a gente oferece como moeda? A gente oferece conteúdo, a gente oferece entretenimento, a gente oferece espaço de conforto, a gente oferece dicas para viver melhor, a gente oferece motivação, mas, acima de tudo, para a mobilização acontecer e para essa pauta sair do online, porque senão a gente fica numa bolha, né? Se a gente fica só na internet, a gente tem a impressão que o mundo é ótimo, dependendo da bolha que você esteja. Dependendo da bolha que você esteja, a gente vai achar que o Brasil é o lugar mais progressista do mundo, quando, na verdade, nós somos extremamente conservadores, e os resultados que a gente vê no offline, na vida, mostram isso. As eleições mostram isso. Os indicadores de vida e comportamento mostram isso. Então, a vida não é a internet. A gente tem que ter isso muito, muito em mente. E a gente tem que ter isso em mente para usar a internet nesse sentido. A internet, ela é importante para disputar a atenção. E aí a gente tem um problema, né, na organização da militância, que é o seguinte: disputar a atenção é necessário para você poder disputar consciência. Disputar consciência, trazer entendimento das pessoas sobre a opressão que elas vivem, sobre a sua realidade material, sua realidade offline. Olha, você está sendo explorado, olha, o meio ambiente, olha aí a sua rua, agora não tem mais nenhuma árvore, olha aí a urbanização da sua cidade, como ela está sendo feita de uma maneira muito ruim para você. Então, a gente precisa chegar nesse lugar. E isso é possível porque, efetivamente, todo mundo está na internet. A gente não consegue falar muito em exclusão digital porque os dados mostram que, sei lá, 90% da população brasileira está conectada de alguma forma e está dentro das redes sociais. A gente tem relatórios que indicam isso. Então, a gente tem uma massa gigante de pessoas batendo cabeça nas redes sociais para ser disputada. Só que disputar essas pessoas e disputar a atenção dessas pessoas prescinde do uso da máquina, que é a rede. E para usar adequadamente o uso da máquina, você prescinde de dinheiro, porque o tráfego realmente que acontece, o alcance, para você aumentar o seu alcance, para você garantir um fluxo de alcance que seja significativo, você precisa. É tráfego pago. O Facebook não é uma instituição de caridade, as redes sociais não são uma instituição de caridade. Elas se organizam para fazer você pagar o tráfego, que é onde você vai disputar atenção, e aí você consegue disputar consciência para você se mobilizar para as pautas que você defende. E quando você pensa na militância surgimento orgânico, uma coletiva feminista que tem as suas pautas. Ela não tem dinheiro para fazer isso, ela não tem dinheiro para pagar tráfego. Ela fica batendo cabeça, e aí, às vezes, as pessoas elas acabam resvalando muito no que eu chamo de clicativismo, né? Que é assim, cliquei aqui na petição, dei o like, compartilhei, e aí dá aquele quentinho no coração de que eu acabei fazendo muita coisa. Fui lá na passeata e peguei um cartaz e voltei para casa e continuei dentro da minha bolha. Então, a gente precisa pensar a rede em termos de organização da militância, em como é que a gente possibilita que esses grupos realmente tenham alcance. Quem tem interesse que essas pessoas que têm um discurso contra-hegemônico tenham alcance? A gente precisa pensar isso, se a gente está pensando de verdade no uso da rede para fazer transformação social. E é interessante, né? Transformação social prescinde em a gente pensar capitalismo, pensar racismo, pensar misoginia. Então, a gente, em última instância, está lutando justamente contra aqueles que são os donos da ferramenta que a gente usa para alcançar as pessoas.
Em último caso, se você começar a crescer muito e a dizer o que não é interessante, simplesmente te colocam para fora. A gente tem que ter, então, um olhar um pouco crítico, né? Sobre o uso das redes, porque a possibilidade está ali, mas a maneira como as ferramentas são distribuídas e a quem elas pertencem e o público que consegue realmente ter acesso a isso, acaba fazendo a gente ter a sensação que está fazendo muita coisa, e está, dadas as possibilidades, a gente está, porque consegue chegar em muitas pessoas, mas a gente não consegue fazer o peso que poderia, porque essas pessoas estão aí querendo fazer peso. E a gente fica muito refém de influenciador. Vamos convencer alguém que tenha 5 milhões de seguidores para essa pessoa falar pela gente, porque ela tem um alcance que a gente não consegue, porque a gente não tem o dinheiro para ter esse alcance. E essa pessoa que tem esses 5 milhões de seguidores não vai adotar um discurso contra-hegemônico, porque aí ela perde contrato. Então a gente tem que tomar cuidado com as armadilhas. E pensar sério como é que a gente pode usar a internet para disputar consciência e para fazer transformação social. É isso, obrigada. Sila, muito obrigada pela sua intervenção aqui também. É interessante que, conforme você foi contando um pouco a trajetória do QG Feminista, eu fui me lembrando da minha trajetória também, quando a gente criou a revista Capitolina. É uma revista online também, eu participei da criação da Capitolina lá nos idos de 2014 ou 15, se eu não me engano, e a Capitolina era uma revista que se pretendia, enfim, enquanto revista online, enquanto revista digital, a gente sempre teve um foco de trabalho com meninas e adolescentes, né? Então o conteúdo que a gente produzia também enquanto jovens era mais direcionado para esse público, né? A gente pensava muito em como é que a gente vai levar esses temas que podem muitas vezes ser complexos ou podem ser talvez teóricos demais ou conceituais demais para esse público, né? Esse público que está em transformação e que é conhecidamente, né, o público dos nativos digitais. Que nasceram, cresceram, já usando a internet desde criancinha, digamos assim, né? Como a gente transforma esses temas para essas meninas e para essas adolescentes, como a gente vai construindo essa consciência, né, de que você fala, e, em outra medida, né, todos esses grupos, né, e essa ideia um pouco da gente, de muitos grupos feministas terem construído dentro do Facebook, dentro de grupos do Facebook, grupos de discussão, etc., remonta, né, aos grupos de consciência ali da década de 60, da década de 50, onde as mulheres se reuniam fisicamente para discutir as suas questões de opressão, o que elas poderiam fazer, né, em termos de avanço e de conquista dos seus direitos, e é um pouco uma transposição, né, que a gente viu ali pelo início dos anos 2010, desse espaço, né, para o espaço virtual. É muito interessante ver essa trajetória, né, de várias revistas online também saindo desse lugar, né, de ser, aspas, só uma revista, né, ou ter ali um viés de produção de conteúdo, um conteúdo que é fundamental, mas para uma organização efetivamente, né. Então, é interessante a gente ver um pouco essa conexão, aspas, do offline com o online, ela nunca há uma desconexão entre esses dois espaços. A gente não tem o eu online e o eu offline, a gente é um só, e a gente constrói isso usando esse espaço, usando essas redes e também usando as outras, né? Então, super interessante, fico muito feliz de saber da trajetória também super bem sucedida de vocês. Eu passo agora a palavra para o Henrique, que vai fazer a nossa última intervenção do painel. E depois, gente, lembrando, deixem aqui suas perguntas, comentários para a gente dividir com os nossos painelistas também. Henrique, por favor. Pedir para o pessoal liberar minha câmera, por gentileza, Débora. Por favor, equipe técnica, vocês conseguem ajudar o Henrique?
Bom dia a todos. Bom dia a todos. Ouvi com atenção as palavras e coaduno com as ideias, né, que foram trazidas aí brilhantemente pela Maiara, pela Sila. Gostaria de cumprimentá-los, gostaria também de cumprimentar a nossa moderadora Débora, e gostaria também de agradecer à Fundação Konrad Adenauer, na pessoa da Aline Soares, pelo convite, pela oportunidade, e gostaria também de agradecer ao Felipe Figueiredo e a Xadrez Verbal pela organização do evento. Ontem nós tivemos excelentes palestrantes, ontem foi bastante produtivo, aprendi bastante, ouvi com atenção e espero que eu possa contribuir de certa forma, né, para todos nós aqui nesta manhã. O nosso tema do dia, a internet enquanto agente de transformação da sociedade, possui naturalmente uma série de viés, né? Eu coaduno com todos os que foram aqui expostos e eu gostaria de tomar a liberdade de tratar também de um outro viés, que também caminha ao lado, que diz respeito à possibilidade de transformar a sociedade pela internet, incentivando a produção econômica do nosso país. Eu acredito que quando nós falamos em democracia, quando nós falamos na ideia de se permitir saúde para todos, condição de aluguel, de alimentação, ou qualquer, né, a grosso modo, as condições para que a pessoa possa dignamente se desenvolver psicologicamente, espiritualmente, fisicamente, tendo uma educação de qualidade, tendo condições para que possa defender as suas percepções ideológicas e todas as suas convicções, então, condições decentes de vida pessoal, possuindo segurança, enfim, pressuposto que nós sabemos que advém da democracia. Eu acredito que, ao final, busca-se também, e é possível obter, a partir da tecnologia e da transformação que a internet, não só a partir das redes sociais, como nós abordamos aqui nos momentos anteriores, pode proporcionar a todos nós. Então, gostaria só de abordar aqui, caso me permitam, para o viés, que contribui para o nosso acesso democrático, em que o meu objetivo aqui é alcançar sempre cada vez mais informação, mais entretenimento, mais cultura, mais acesso aos bens produzidos, mais acesso aos serviços prestados, mais bem-estar, mais felicidade, mais maximização das satisfações pessoais, né? E também permitir um fomento da economia. Eu acredito que, respeitando os direitos, né, fundamentais, elementares que nós temos, até mesmo lá na nossa Constituição, calcados lá na livre iniciativa lista, na função social, sempre exercendo atividade, respeitando os interesses econômicos, sociais de terceiros, para que busquemos um bem comum, para que nós possamos nos desenvolver de forma digna. E qual que é o meu foco aqui? Eu tenho estudado e me dedicado bastante às pesquisas envolvendo as maneiras de permitir às pessoas, em geral, ter um maior, mais fácil acesso aos serviços e produtos via internet, via tecnologia. Eu acredito que pode funcionar como um efetivo transformador da sociedade. E essa transformação advém das startups. Nós estamos, naturalmente, em um contexto bastante, né, notavelmente globalizado. Nós temos acesso às informações, podemos nos reunir em grupos, né, montar movimentos, como antes certamente não era tão pensado assim. Nós estamos também em um cenário de incerteza, né? Nós temos também um cenário de bastante, todos nós acho que acreditamos, de incerteza econômica, política, social, e neste contexto a inovação, a meu ver, ela surge para nos permitir colocar aí, entre aspas, a cabeça no lugar. Então, as atividades que buscam gerar tributos, recolher mais
tributos, né, acumular mais parceiros comerciais, gerar mais empregos, dar condições para que as pessoas possam se desenvolver de uma forma digna, muitas vezes vem de uma forma inovadora e escalável, né? É uma conexão muito grande. Se nós pensarmos aí as grandes e as mais caras atividades que nós temos por aí, muitas delas começaram do nada, de um custo muito baixo e atualmente valem um valor muito alto. Isso, a meu ver, demonstra a possibilidade de que, se efetivamente transforme a sociedade por meio da internet, da tecnologia, claro, sempre buscando se aperfeiçoar, se adaptar, respeitando as liberdades, todas elas asseguradas pelos nossos direitos fundamentais sociais inquestionáveis, lá da nossa Constituição. Nós vivemos, claro, um processo de transformação digital, em que nós estamos, inclusive, né, adentrando aí na época da sociedade apelidada de 5.0. Né? Nós estamos diante, efetivamente, de uma transformação digital, uma sociedade considerada super inteligente, né, que talvez já esteja mais à frente da própria indústria, né, que busca a conectividade para chegar aí sempre no aperfeiçoamento e bem-estar do ser humano. E só para saber de onde nós viemos, onde nós estamos, para onde talvez nós gostaríamos de chegar, nós tivemos lá a primeira ideia lá da Revolução, né, Industrial, 1780, em que se buscava apenas a mecanização industrial, a produção industrial. Depois, quase 100 anos depois, tivemos lá a Revolução advinda lá com o surgimento da eletricidade, nós tivemos a produção um pouco mais em massa, usando as linhas de produção. Já em 1970, a revolução chamada 3.0, com a vigência e visibilidade cada vez maior da automação, nós tivemos o surgimento dos nossos computadores, né, os computadores lá 386, 486, que certamente foram um marco aí em relação ao momento que nós estamos presenciando atualmente. Algo que se diz, me parece que atualmente nós estamos na revolução 4.0 para 5.0, em que nós temos o caráter principal da conectividade. Os dispositivos móveis de todos nós estão cada vez mais conectados, mais se analisam os dados e mais se usa, inclusive, a inteligência artificial. Na minha área de atuação específica, que é a área Henrique, só um minutinho. Eu vou só te pedir uma pequena pausa, porque o seu vídeo, ele está cortando, não só o vídeo, o áudio, ele está cortando um pouquinho, e aí está um tantinho complicado. Não sei se o pessoal aqui da técnica pode dar um auxílio ao Henrique, se é uma questão de colocar a apresentação, e aí isso pode melhorar o áudio, não sei. Estou pedindo aqui ajuda à nossa equipe técnica, porque está um pouquinho complicado, inclusive para os intérpretes, só de te compreenderem. Okay. Qual foi a última palavrinha, Débora, que vocês me ouviram com nitidez? Inteligência artificial. Tá. Perfeito, ok. Eu não havia reproduzido, não. Eu posso reproduzir aqui. Me permita reproduzir aqui, então, pode ser? Fique à vontade, Henrique, como for melhor. Agora, o seu áudio está melhorando, inclusive. Perfeito. O pessoal pode só me permitir manusear aqui a apresentação, que eu vou reproduzi-la, então. Ok, muito obrigado. Só libera minha câmera, então. Vocês vão... ótimo. Perfeito. Obrigado. Agora sim. Tá ok, Débora? Muito bem. Então, pessoal, nós estamos aí perpassando, né, deste cenário do 4.0 para o 5.0. Na minha área de atuação específica, que é a área jurídica, esta parte tem uma série de questionamentos, já que muitas vezes os nossos direitos fundamentais, essenciais, elementares, inquestionavelmente sociais, indiscutíveis, muitas vezes vão ser julgados aí em sua maior quantidade por robôs, que talvez não tenham a sensibilidade que todos nós certamente temos e gostaríamos que eles tivessem, né? E nós estamos adentrando aí como
também evidência da transformação digital proporcionada pela internet, na chamada Revolução 5.0, em que nós temos aí cada vez mais a ideia da personalização como uma cooperação entre o homem e a máquina, com o objetivo cada vez maior de se oferir uma produtividade e customização. Daí caímos onde eu gostaria de chegar, que tem a ver com a existência cada vez maior de resolução de problemas e criação de valores, respeito à diversidade, a descentralização e sempre buscando a resiliência, a sustentabilidade e a harmonia ambiental. E nesse sentido de passar da sociedade 4.0 para a sociedade 5.0, cada vez mais se denota a democratização do acesso após o advento da tecnologia de produtos e serviços que, acredito eu, não eram tão antes facilmente acessíveis, tal como é hoje. As próprias redes sociais nos permitem manifestar nossas vontades, nossos gostos e as nossas convicções. Mas é possível também que pelas startups, que é o foco aqui do meu tema, nós tenhamos, a população em geral, acesso a produtos e serviços que antes havia, a meu ver, de fato, uma certa restrição. Nem todas as pessoas tinham acesso, por exemplo, à facilidade de comunicação vinda lá do WhatsApp, a própria possibilidade, né, de ter acesso à cultura, Spotify. Hoje em dia nós temos aí facilidades, né, monetizadas gratuitamente de acesso. Nós podemos fazer pesquisas aí de preços, de valores pelo Buscapé. Nós podemos utilizar várias ferramentas que acabam permitindo um maior acesso, a meu ver, principalmente em razão do baixo custo que acaba sendo disponibilizado de forma merecida e adequada. O próprio acesso, né, que nós não tínhamos, por exemplo, se nós pensarmos lá na época da Kodak, né, nós tínhamos lá aquelas fotos lá que nos deixavam maravilhados. Hoje em dia o acesso é muito mais fácil, ele é escalável, basta nós pensarmos aí que o Uber democratizou ou tende a democratizar o acesso ao transporte, ele tende a democratizar. Obviamente, não é o cenário ideal, não é o cenário perfeito, né? Nós gostaríamos que nós vivêssemos em um outro cenário político, econômico e social, isso é óbvio, mas contribui para que haja um acesso à cultura de filmes, à própria utilização do sistema bancário. Nós temos aí as startups, as fintechs, né, que não exigem, inclusive, custo. Então, nós temos aí algumas tentativas, a meu ver, que contribuem para o nosso bem-estar. E fazendo um parâmetro geral do perfil das startups brasileiras, nós já vemos aí com clareza que há ainda uma certa segregação, até mesmo a partir da composição das pessoas que decidem empreender para o nosso país. Apenas um dado, cerca de 74% das pessoas que empreendem via startups ainda são, né, de um determinado gênero ou sexo, que é o de homens, o que não é o adequado. O adequado é que nós estejamos cada vez mais tendo um acesso de forma generalista, né, respeitando todas as pessoas, todas as ideologias. E com o advento aí das diversas e de vários ramos startups, surgem algumas adversidades que merecem ser sopesadas, pois, de fato, nós estamos aí diante de um índice muito alto de mortalidade, ou seja, das atividades que inicialmente foram tentadas para gerar prestação de serviço, bens, de forma mais acessível, mas que o índice de insucesso é muito grande. Então, não basta apenas ter passado a ideia dos filmes, de que há uma ideia promissora, ter a validação, montar um grande time, ter ótimos sócios, ter um bom modelo, fazer um planejamento, debater as métricas, executar, ter lá uma cultura de empreendedorismo e divulgar a sua atividade, que a experiência demonstra que ter aí a condição de proporcionar
acesso, cultura, serviços e bens de uma forma escalável, de uma forma que você consiga ter um baixo custo para várias pessoas e transformar a sociedade em prol, né, do acréscimo e cultural, não é das tarefas mais fáceis, sobretudo considerando o cenário que nós temos aqui no nosso país, que implica já uma série de adversidades, àqueles que querem empreender, tal como a alta carga tributária, tal como em certos nichos concorrência desleal, além de outras várias adversidades aí que muitas vezes impedem a contratação de serviços, a geração de cada vez mais empregos. E eu trouxe aqui alguns dados apenas para mostrar que nós temos atualmente no Brasil, este dado é de 2018, cerca de 13 mil startups. E a maioria delas perdura até os nossos anos iniciais, né? 42% tem até 2 anos. E atualmente nós estamos na era, né? Tal como nós estejamos aqui talvez fazendo, de utilizar a tecnologia corporativamente. Então, o foco atualmente, pelo último dado aí dos 73%, tem a ver com a utilização da transformação digital, inclusive para o uso corporativo. Mas fato é que eu acredito que estamos, né, também na área negocial, mercantil, econômica, tendo um avanço muito grande. Basta ver o que nós estamos fazendo aqui, conversando com colegas de várias partes aí do nosso país. E nós temos, no mercado de tecnologia e internet, a informação acerca dos unicórnios. É um nome figurativo, mas unicórnios são aquelas pessoas físicas ou jurídicas que começam a ter um valor de mercado, começaram do nada e passaram a ter um valor de mercado muito alto, bilionário, né? Aquelas pessoas, temos aí 10 ou 11 brasileiros, né, atualmente, mas que valem aí no mercado mais do que $1 bilhão. No Brasil, no mundo, nós temos aí 403, né? E nós temos aí uma outra estatística, só por curiosidade, no Brasil nós temos a Nubank, que são as atividades que valem mercadologicamente mais do que $10 bilhões. E apenas para se ter uma evidência empírica, estatística, acerca da notável evolução, o número de novas atividades que atingiram no mundo o status de unicórnio, portanto, das várias áreas aí das atividades, conhecimento, educação, cultura, transporte, corporativo, movimentos sociais, movimentos econômicos, todos eles tiveram um alavancar muito grande aí se nós fizermos essa análise comparativa, né? A curvinha aqui da escada foi só subindo. E nós temos no Brasil alguns nítidos exemplos que estão no nosso dia a dia e que me parece que, de certo modo, contribuíram para ter mais facilidade no nosso dia a dia. Volto a dizer, nada é perfeito, nós gostaríamos que fosse, né, um cenário ideal. Mas eu tive a oportunidade de fazer um pouco da leitura da história de todos os unicórnios brasileiros e começar de ideias de amigos que tiveram aí ideias de fortuna, de lucratividade, que resultaram aí, nesses valores que nos permitem ter acesso, né, ao alimento, ter acesso ao transporte, à utilização de vários recursos aí no nosso dia a dia. Então, nós temos essa aí que seriam as mais brasileiras, mais conhecidas. E um detalhe também é que, ao longo de todo o planeta, essa informação é do ano passado, não tem deste ano, mas nós temos aí estes chamados unicórnios, né, no mundo inteiro, inclusive lá na Alemanha, né? Nós temos lá 11 unicórnios lá na Alemanha. E é interessante também que a escalagem e a repetibilidade, o avanço é tão célere e tão evidente que o tempo está cada vez sendo reduzido para algo que não era
entre aspas, com valor significativo, se transformar em uma consequência financeira uma repercussão financeira muito grande. Estas aqui são as brasileiras. Então, nós temos, por exemplo, o PagSeguro, iFood, né? Nós temos o 99. Então, nós temos aí algumas evidências. Então, nesse cenário aí de volatilidade, de incerteza, de complexidade, de interpretação ambígua das regras, nós não sabemos, e nós temos, de fato, uma insegurança muito grande. Política socioeconômica, né? Cada dia nós temos que nos adaptar cada vez mais ao nosso cenário, mas a startup, de fato, é uma empresa que se propõe a resolver um problema que aparentemente não era óbvio, né? E o sucesso também não era garantido. Então, se nós pegarmos a definição de alguns doutrinadores, que eu vou me permitir não ficar lendo aqui, mas nós podemos saber que é uma mentalidade, né, que contribui para a validação das ideias e que elas sejam aceleradas. As startups, elas podem passar por programas em Minas Gerais, em Belo Horizonte, especificamente onde eu estou. Existem programas tanto de caráter privado quanto de caráter público. Nós temos um programa que é reconhecido mundialmente, é o CID. Eu estive lá pessoalmente no final do ano passado, e aquelas pessoas que almejam empreender e não têm ideias de com quem se relacionar, como conhecer as pessoas para angariar recursos, como desenvolver aquelas ideias, como performar. Performar na área da tecnologia e da internet significa errar, mas errar rápido, para acertar e também não ter compromisso com o erro, assumindo sempre o risco do sucesso ou o risco do insucesso, e pela leitura da história de todos estes unicórnios que nós tivemos, todos eles sempre trouxeram a importância dos feedbacks. Só é possível transformar aquela atividade digital, tecnológica, respeitando e observando os feedbacks, para que possa ser alcançado aí os desejos, né, e se resolver as dores do público. E a partir daí, uma série de problemas surgem e que caminham na insegurança. Afinal, muitas vezes o dever ser não condiz com o ser. E uma série de problemas e de percalços aí podem surgir que desincentivam as pessoas a querer empreender e, de fato, tecnologicamente, a partir da internet, transformar a sociedade. A contar, rapidamente, por análise jurídica, a necessidade de se escolher qual que é o tipo que a pessoa vai se apresentar no mercado, pois cada um desses tipos aí, que não é o momento para distingui-los, eles representam uma série de consequências que podem implicar na participação das pessoas que são as físicas, como nós, que decidiram se aventurar, em ter consequências e ficar sem nada. Perder sua casa, seu carro, tudo que ele juntou, enfim. E existem também outras hipóteses que permitem sermos incentivados, né, para que ocorra uma correta concessão do crédito. Hoje em dia, conseguir crédito na praça, nós sabemos que não está tão fácil, né, para que se tenha também um auxílio do Estado, para que se possa se valer também de mecanismos, para que em caso de crise econômica, financeira ou patrimonial, tenha a possibilidade de se recuperar. E nós temos também problemáticas enormes. Henrique, só para te pedir para fazer esse fechamento, porque tem algumas perguntas também vindo, e aí senão a gente não tem tempo para essa interação. Perfeito, Débora, sem problemas. Então, obrigada. Pessoal, por nada. Então, pessoal, eu acredito, então, que a parte, né, da tecnologia, não apenas ligadas às redes sociais, ela pode contribuir de forma bastante frutífera para todos nós, partindo da ideia que nós devemos ter aí um ecossistema tecnológico bastante promissor. Em Belo Horizonte nós temos a San Pedro Valley,
Nós temos aí quase 200 startups que envolvam aí sinergia entre mercado, política pública, capital financeiro, acesso à cultura, instituições que dê acesso e suporte, além de boa mão de obra e acesso a uma mão de obra aí com adequado recurso humano. Então, Débora, seriam essas as minhas considerações. O tempo, né, não me permite. Eu gosto muito do assunto, desculpe ter alongado mais do que deveria. Eu agradeço o convite mais uma vez. Estou à disposição aí de quem eu possa contribuir. Muito obrigado. Obrigada, Henrique, pela sua intervenção também. Importante pensar, né, como a tecnologia também é um canal, um instrumento para a inclusão econômica, né? Como você apresentou um pouco através desse foco nas startups, né, mas falar sobre empreendedorismo, inclusão econômica e social por meio da tecnologia, né, é algo também muito importante, muito interessante e que não está descasado, né, desse nosso contexto em que tudo por meio da tecnologia, né? A gente hoje em dia não consegue mais fazer quase nada, né, que não passe de alguma maneira por alguma ferramenta tecnológica, né? Então, eu queria agradecer nossos painelistas pelas suas intervenções, colocar novamente para vocês ficarem à vontade de mandar perguntas aqui no nosso Q&A. E a gente até tem uma primeira pergunta aqui, mas antes de abrir para essas perguntas, eu, na verdade, queria fazer uma provocação para os 3 painelistas, que, em alguma medida, já vai deixar o gostinho para o painel de amanhã, onde a gente vai falar, onde, né, o foco do debate vai ser falar um pouco mais sobre os desafios, né, do uso da internet, das redes sociais e das novas tecnologias para o aprofundamento democrático, né? Então, amanhã vai ser talvez um dia da gente falar um pouco mais sobre quais são os desafios, quais são os pontos negativos, e, na verdade, essa é a minha provocação para vocês 3. O que vocês veem, talvez, como os principais desafios, né, para grupos organizados, para militância, para, enfim, pessoas que estão, para empreendedores, né, para usarem a tecnologia e especificamente a internet de maneira satisfatória, de maneira a obter, né, os resultados que espera dentro de cada um desses grupos. Fiquem à vontade, talvez, para quem quiser começar um pouco esse debate. Sila, Maiara, Henrique, quem quiser, por favor, só abre o microfone. De repente, posso começar. Por favor, Maiara. Bom, eu vejo, assim, 2 grandes desafios. O primeiro deles, no contexto brasileiro, é a questão do acesso à internet, né? A gente tem dados que mostram que cerca de 70 milhões de pessoas no Brasil têm acesso precário à internet, sendo que 42 milhões delas nunca sequer tiveram conexão à internet. E essa disparidade é muito maior, né, entre as áreas urbanas e áreas rurais e também entre regiões, né? O sul, sudeste mais conectados e as outras norte, nordeste um pouco menos. Então, isso já exclui, né, uma parcela da população muito grande, a questão do acesso. Agora, o outro desafio que eu vejo, eu acho que é um ponto, Débora, que você comentou no início, que é a questão do estado de vigilância, né? A gente tem visto isso cada vez mais presente no contexto brasileiro. Eu falei um pouco do contexto ambiental, mas a gente viu bastante na mídia, por exemplo, né, o governo brasileiro enviando agentes da ABIN para a COP, que é a maior reunião da ONU, né, para clima, e um ambiente muito hostil para ativistas de maneira geral, que acaba gerando né, desafios para a sua própria articulação. Tem sofrido ataques online, ameaças, inclusive do ponto de vista, né, pessoal. É claro que tem a própria internet dá uma condição
de minimizar esses riscos. Tem se investido bastante em softwares, por exemplo, de comunicação um pouco mais seguros para ativistas. Eu sei que tem redes, por exemplo, de mulheres trans, defensores de direitos humanos na Amazônia, que usam o Signo como um sistema de alerta para qualquer ameaça. Então, quando elas viajam de um lugar para outro, se avisam e elas mesmas fazem, né, uma certa vigilância entre elas. Então, ao mesmo tempo que, né, a internet permite uma certa forma de vigilância, e a gente tem visto, né, o governo produzindo relatórios sobre grupos de ativistas chamados de detratores e tentando combater isso, ela também permite uma articulação, né, inclusive de pessoas que às vezes têm que deixar o Brasil, porque sua segurança física está ameaçada, mas que aí fazem parte, continuam no debate público através da rede, através de webinars e iniciativas como essa aqui de hoje. Então, eu acho que são dois caminhos, a insegurança, mas também ela consegue desviar disso. Acho que eram esses os principais. Obrigada, Mayara. Sila, Henrique. Eu vou reforçar um ponto que eu já coloquei, que é também uma provocação, é a gente pensar o seguinte, o uso da internet hoje, ele é prioritariamente o uso de rede social. E ainda que não seja, a gente tem aí o uso de ferramenta de pesquisa. E então a gente pode facilmente dizer que a internet hoje pertence a dois grupos, ao grupo Google e ao grupo Facebook, porque o Facebook domina o Instagram, ele tem o WhatsApp. O Twitter não tem, ele vem diminuindo de alcance a cada ano e tal, ele faz muito barulho, mas se a gente for pensar representativamente em termos de números, de alcance, etc., no Brasil acho que ele é a 8ª rede mais usada, ele perde até para TikTok. Enfim, as redes sociais estão centralizadas na mão de grandes grupos hegemônicos, grupos de homens brancos, ricos, europeus ou americanos, que realmente são, tecnicamente, as pessoas com quem nós lutamos contra. Se amanhã o Mark Zuckerberg levanta da cama e ele fala, pensando bem, eu não quero ouvir uma palavra sobre ambientalismo, eu não quero ouvir uma palavra sobre racismo ou uma palavra sobre feminismo, ele derruba todo mundo e tira todo mundo de lá. Se o dono do Google acordar e falar, olha, pensando bem, eu acho que essa galera está fazendo muito barulho, muda aí o ranqueamento de qualquer busca que fale sobre organização política, aspas, partido X, orientação X. Ele tira todo mundo de lá. Como é que a gente discute democracia se a rede não é democrática? A rede não é democrática. As ferramentas estão concentradas na mão de um grupo de pessoas poderosas que fazem zilhões de dinheiro com isso. E os ativistas e os militantes são importantes a partir do momento também que eles entram no jogo dos números. A gente também faz circular dinheiro ali dentro. Então, é muito difícil a gente... Então, eu acho que esse é o desafio. Como é que a gente descentraliza a rede para que o uso dela possa ser realmente democrático e inclusivo e que não é só uma questão das pessoas acessarem aquilo ali, mas ninguém que está lá dentro produzindo realmente conteúdo, disputando consciência, tem certeza de que vai permanecer lá. Ou tem liberdade realmente para falar tudo o que quer, do jeito que quer, porque corre o risco de ser censurado. Quem é que nunca foi censurada no Facebook porque escreveu uma palavra que o Mark descobriu que não gosta? Ele que criou a rede justamente para ficar dando nota em mulheres, né? O Facebook foi criado para isso. Ele foi criado para ser uma ferramenta de ficar dando nota nas amigas da faculdade do Mark. Então, mais misógino que isso, difícil. Então, eu acho que a gente tem que pensar sobre isso. Obrigada, Sila. Henrique? Eu concordo totalmente, e eu acho também, Débora, só para tentar contribuir também, que um grande adversário na propagação aí do conhecimento, da cultura, pela internet, no meu foco aqui da exposição de hoje, advém da falta de recursos financeiros para que aquelas pessoas que querem apenas ter uma chance, que elas possam empreender. Né? Nós temos, no mundo das startups, né, escalas de investimentos. Né?
nós temos lá o primeiro investimento, que é o chamado bootstrapping, que é andar com as próprias botas. Ele pressupõe que a pessoa faça uma economia própria, né? Se dedique exclusivamente àquilo ali, tendo uma outra fonte de renda, e vá conseguindo escalar a capacidade de investimento ali do seu negócio, se valendo também de investimento externo, de amigos, é a expressão lá do Family Foods, Friends and Fools, né? Amigos, família e tolos, né? Até se chegar no fundo de capital semente, aí tem os fundos lá mais altos, de venture capital, até vender as ações na bolsa, de IPO, claro, mas sem o incentivo e o abraçar, né, do Estado, muitas vezes se torna bastante complexo, e não é à toa, né, que de cada 4 startups que nós temos no Brasil, seja em qualquer atividade ou ramo de atuação, 2 delas morrem no primeiro ano. As demais morrem até o 3º ano. Então, o índice de sobrevivência ele é baixíssimo. Então, com essas série de adversidades aí, que eu concordo com as minhas colegas aqui, e além delas, acresceria a falta de auxílio e de incentivo público. Obrigada, Henrique. Aqui no chat tem 2 comentários em relação ao ponto que a Sila trouxe, né? Enfim, em relação a algumas censuras, né, feitas pelo Facebook, a partir de algumas mudanças, né, no próprio algoritmo. Além disso, né, enfim, em relação à denúncia, né, de racismo e misoginia, que existem muitíssimos, né, casos em que isso é denunciado a própria organização, né, e não necessariamente isso dado algum tipo de solução, né? Além disso, tem aqui um outro comentário também falando sobre uma pessoa, né, que sofre uma denúncia porque as pessoas estão justamente, né, desnorteadas, né? Então, esse ponto em relação à misoginia dentro das redes é um ponto muito sensível, muito delicado, e que traz essa colocação para nós. Tem uma pergunta que veio aqui do nosso Q&A, ela é para o Henrique, e a pergunta é a seguinte: quais são as consequências de insucesso dessas novas empresas? As pessoas vão perder tudo o que têm. Caso o projeto dessas novas empresas não dê certo, né, não iria motivar, em alguma medida a gente reduz a motivação ao empreendedorismo. Então, colocando essa primeira pergunta aí para você, Henrique. E só pedindo para todos, para a gente ser breve nas respostas, porque a gente está aqui batendo o limite do nosso tempo. Perfeito. Ok. A meu ver, é uma ótima pergunta, totalmente realista, e condiz aí com a realidade das várias aí, placas que nós vemos andando aí na rua, de aluga-se, de vende-se, de pessoas que tentaram empreender e deu errado, pela série de adversidades que nós vimos aí, que podem resultar em contas para pagar do próprio bolso pela pessoa que se aventurou na tentativa aí de empreender, né? Então, contas advindas de tributos não pagos, contas advindas de dívidas que nós no direito aqui chamamos de dívidas cíveis, um cheque, uma nota promissória, um empréstimo, e também sequer, né, arcar com os merecidos direitos trabalhistas, muitas vezes, dos funcionários. E sim, se der errado, há uma alta possibilidade de, no final das contas, depois de um certo tempo, resultar em dívida para o sócio, que é o sócio, entre aspas, da empresa, né? Existem algumas regrinhas que não permitem, entre aspas, levar tudo para pagar dívidas com terceiros, como a casa, poupança, mas sim, dependendo da má escolha feita lá atrás, se der errado lá na frente, a bomba, entre aspas, né, se surgir e se explodir, pode sim. E com a notícia se espalhando, funciona assim, como um desincentivo ao empreendedorismo, as pessoas se sentem desencorajadas a investir e fomentar a economia do país. Obrigada, Henrique.
Eu, infelizmente, vou precisar finalizar o nosso painel. Eu queria agradecer muito aos nossos 3 painelistas, Henrique, Maiara, Sila. Foram ótimas as suas contribuições e intervenções para esse tema, que, como eu abri, acho que é fundamental que a gente siga falando sobre isso, que a gente siga falando sobre bons usos também da internet, das redes sociais de uma maneira ampla. Para aumentar justamente, aprofundar princípios democráticos, para aprofundar direitos fundamentais, para aumentar, né, a inclusão econômica também. Deixo aqui também um convite para quem quiser saber mais sobre a atuação do ITS nesses temas, para que entre no site e siga as nossas redes sociais, vou deixar aqui no chat depois para todos. E queria novamente agradecer a CAIS, a Fundação Konrad Adenauer, pela organização desse evento e também ao apoio do Xadrez Verbal. E passo a palavra agora ao Felipe e à Aline para finalizarem o nosso segundo painel agora pela manhã. Muito obrigada. Agradeço, Débora. Antes da Aline encerrar institucionalmente, agradecer a participação de todos novamente. Eu, particularmente, eu gostei muito que a Maiara trouxe a questão da batalha de narrativas, o conflito de narrativas, que é algo muito presente hoje, infelizmente, especialmente nas redes sociais, né? Os fatos alternativos, já disse a porta-voz da Casa Branca alguns anos atrás. A Sila Santos trouxe muito a questão da migração da rede social para plataformas próprias, tanto como uma forma de expansão, mas também como uma forma de dependência. O Henrique, eu particularmente, eu vou puxar a sardinha, né, a brasa para a minha sardinha, né, já que eu, como professor de história, gostei que ele fez aquela recapitulação no início das fases das revoluções industriais e, claro, parabenizar a Débora pela mediação dela, pelas provocações dela. Amanhã tem mais, então muito obrigado a todo mundo que nos acompanhou por hoje. Bom, pessoal, é isso, então. Foi um prazer para nós realizarmos esse segundo dia de debate ao lado da companhia de todos vocês. Eu agradeço, em nome da Fundação Adenauer, mais uma vez, a nossa moderadora, Débora Albu, a Maiara Folli, a Sila Santos, o Henrique Lana. Vocês foram fantásticos. As apresentações foram realmente informativas, interessantes. Agradecemos também ao Felipe, do Xadrez Verbal, toda a equipe técnica da plataforma, também aos nossos intérpretes e a todos vocês que participaram desse evento. E para quem participou e se interessou pelo tema, convido também a conhecerem o site da CAS. Lá todas as nossas publicações estão disponíveis para download gratuito sobre este tema e muitos outros. E se você gostou, claro, dessa manhã de debate, por favor, divulgue esse evento nas suas redes de contato, nas redes sociais, para que tenhamos mais público amanhã. Amanhã, aliás, o tema vai ser as ameaças que a internet trouxe à sociedade, com outros palestrantes também qualificados com novas abordagens. E assim que vocês terminarem este vídeo, por favor, façam a sua avaliação, são apenas alguns segundinhos, são muito importantes, todas essas avaliações são muito importantes para o nosso trabalho. Enfim, aguardo vocês amanhã, neste mesmo link, às 10 horas. Muito obrigada a todos.